Oi, crianças! Bom dia, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e tenham gostado da história da Corri. E hoje tia Rita vai apresentar para vocês a história de um menino chamado Madugu. Vocês vão ficar impressionados com a história dele e vão amar, saber, conhecer, saber o que aconteceu com esse menino. Muitas coisas aconteceram e tia Rita vai apresentar então uma sequência também a cada sábado da história do Madugu. Vamos lá então conhecer a história desse menino? Mas antes de nós começarmos sobre a história do Madugu, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia. Obrigada porque o Senhor nos ama e cuida de nós, morreu na cruz e ressuscitou para nos libertar dos nossos pecados. Nos ajuda a aprender mais um pouquinho sobre o Senhor através da vida desse garoto, do Madugu. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E essa história é também da PEC, é uma história real que vocês vão aprender para depois contar para outras crianças, tá bom? Um beijo e vamos lá ouvir um pouco da história do Madugu. Madugu caminhava mancando, apoiado em um pedaço de madeira, debaixo do sol quente. Ele morava no país africano chamado Libéria. A dor na perna machucada era tanta que ele mordia os lábios. Ao chegar perto de uma planta, um tipo de espinheiro, sentou-se e arrancou um punhado de folhas. Sua mãe lhe tinha dito que aquelas folhas tinham o poder de curar. Madugu mastigou um pouco as folhas e depois colocou-as sobre a mancha roxa e inchada. Esperou um pouco, mas a perna continuou doendo tanto quanto antes. Ele deu um suspiro e ficou olhando para longe, para a casa onde os missionários moravam. Madugu sabia que eles tinham remédios. Alguns de seus amigos tinham ido até lá e haviam sarado e disseram: esses cristãos são pessoas muito generosas. Eles têm os remédios que nós não conhecemos, mas eles dão os remédios deles para nós de graça. Acontece que os missionários eram cristãos e Madugu era muçulmano. Ele sabia que era preciso ter cuidado. Certos muçulmanos não permitiam que um cristão tocasse neles. Madugu se lembrou que tinha visto os missionários uma vez em sua aldeia. Pareciam boas pessoas. Ele pensou: então, quem sabe não faz mal. Vou até lá. O caminho para a casa dos missionários era estreito e comprido. A maior parte do caminho era de areia. Madugu ia mancando devagar. O machucado ardia como fogo. O menino precisou parar muitas vezes para descansar. Finalmente, chegou à porta da casa dos missionários. A missionária Dona Sofia cumprimentou Madugu e convidou-o a entrar. Viu o ferimento na perna dele e se ofereceu para tratá-lo. Quer ficar aqui até que a sua perna sare? Perguntou ela. Madugu não respondeu na hora, porque estava pensando num livro colorido que tinha visto o missionário Senhor Raimundo usar em uma aldeia. Em vez de responder, olhou timidamente para ela e perguntou: vocês têm um livro que fala, não é verdade? A princípio, a missionária pareceu não entender, mas logo ela sorriu para ele. Oh, você está perguntando sobre o livro Sem Palavras. Tem uma página dourada, disse Madugu. Sim, respondeu Dona Sofia, esfregando levemente o machucado com uma pomada. O ouro representa o céu. Madugu concordou. Já conheço sobre o céu. Meus professores muçulmanos me ensinam. Me ensinaram sobre ele. A missionária olhou para ele e disse: só há um céu verdadeiro, Madugu, o que foi feito por Deus. Lá não há tristeza nem doenças, nem mesmo pernas machucadas. Com muito cuidado, ela enfaixou a perna dele e prosseguiu. Esta noite o senhor Raimundo vai mostrar esse livro na aula bíblica. Você gostaria de ficar para ver? Alguém poderia avisar o meu pai que vou ficar aqui até que a minha perna sare? Perguntou Madugu. Claro que sim, disse Dona Sofia. Vou mandar o Cardo, nosso mensageiro. Ele tem pernas compridas e rápidas. Madugu riu. Já não se sentia tão tímido. Ia ser interessante ficar com os missionários. Naquela noite, Dona Sofia faria novo curativo na perna dele. Madugu viu as crianças chegando. Elas se reuniam para escutar a história. Este é o único tempo que tenho, Madugu, disse Dona Sofia, mas vou me apressar. Quando Madugu chegou finalmente à classe, o senhor Raimundo estava com a página dourada aberta. O coração de Madugu bateu apressado. Era o livro falante.
As crianças olharam para Madugu por alguns momentos e logo voltaram os olhos para a brilhante página dourada. O senhor Raimundo disse: Vocês sabem quem é Deus? Deus é o Criador. Ele fez você e o ama muito. Você quer viver com ele no céu um dia? Que boa notícia! A seguir, no entanto, o missionário passou para uma página escura. Esta página escura nos lembra que nossos corações não estão limpos sem Jesus. Ela representa o pecado, as coisas erradas que fazemos. A Bíblia diz que todos nós pecamos, e ele fez aqui uma pausa. O pecado não pode entrar no céu. Madugu fez uma cara de espanto. Ele pensou: o pecado não pode entrar no céu? Ele sabia que havia feito muitas coisas erradas. Seus pensamentos voavam. Quer dizer que eu não posso ir para o céu? A pergunta que ele fez para si mesmo já era praticamente a resposta. Logo em seguida, o missionário mostrou uma página com uma linda cor vermelha. Um menino se levantou e recitou um versículo bíblico. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Este era apenas um dos 5 versículos que o senhor Raimundo havia ensinado às crianças, junto com a história. Madugu ficou surpreso, ele também queria aprender os versículos. O Senhor Jesus morreu para limpar os nossos corações, afirmou o missionário. Vocês precisam que os seus corações fiquem limpos do pecado. Madugu pensou no carneiro branco que ele e seus 3 irmãos tinham visto ser morto numa festa muçulmana. Ele sabia que aquele carneiro não limpava do seu pecado. Jesus poderia fazer realmente isso? Jesus voltou para o céu, continuou o missionário, e foi preparar um lugar para nós. Madugu inclinou-se para a frente, espantado. Mas você disse que ele morreu, protestou ele. As crianças riram. Jesus morreu realmente, explicou o senhor Raimundo, mas depois ressuscitou dos mortos. Ele está vivo no céu hoje. É por isso que a sua morte pode nos salvar. O missionário mostrou uma página branca. Olhem, essa página representa o coração limpo. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, ele tira o seu pecado e lhe dá uma nova vida. Ele faz você ficar pronto para viver no céu um dia. E aí, crianças, o que é que vocês acharam dessa primeira parte da história do Madugu? O que será que vem pela frente? O que será que aconteceu com o Madugu? E seus pais? O que acharam daquilo tudo? Vamos saber? Próximo capítulo, então, da história do Madugu. Até sábado, então. Um beijo, Deus abençoe vocês.